já tem bastante gente, né, acompanhando a gente. Tá certo. Bom, então, pessoal, antes da gente começar aqui, queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente toda a audiência de vocês, né? Nosso trabalho aqui no Seu Dinheiro, ele é voltado, né? Todos os dias a gente pensa sempre no que você, leitor, no que você, investidor, pessoa física, pode estar precisando, seja de uma orientação, seja de um insight, seja aí de um esclarecimento. Então, tudo que a gente faz é sempre pensando em levar a melhor informação para você. E hoje a gente está com essa novidade, que é a transmissão ao vivo do podcast Touros e Ursos. Nosso plano é fazer o podcast sempre ao vivo, agora às sextas-feiras, e sempre por volta de meio-dia. Então, hoje a gente começa com essa novidade. Agradeço imensamente a audiência e agradeço imensamente a todos que acompanham o nosso trabalho, seja no site, seja aí nos tocadores de áudio de Spotify, do Anchor, e enfim, né, nos agregadores de podcast, ou agora também no YouTube ao vivo. Bom, nessa sexta-feira, né, eu, Vitor Aguiar, estou aqui da minha casa e acompanhado da Júlia Vilchen, que também está lá, né, nos estúdios avançados montados lá na casa dela, né, Júlia, tudo bem? Tudo bem, Vitor? Estou aqui nos estúdios avançados do Butantã, mais precisamente na Vila Gomes, na Zona Oeste de São Paulo, aqui no meu modesto escritório montado na minha sala. Mando um alô também para os nossos seguidores no Facebook, também estamos ao vivo no Facebook. Você que está acompanhando pelas páginas do Seu Dinheiro, também, por favor, sinta-se à vontade para mandar mensagens, para mandar manifestações, mandar perguntas, que nós vamos fazer o possível para responder na edição ainda dessa sexta-feira. E é claro que a gente tem um programa muito agitado, né? Essa sexta-feira ela começou aí muito turbulenta, tanto aqui, né, em São Paulo, a gente que acompanha os mercados financeiros, a Bolsa de Valores, mas é claro que tudo tem relação com as turbulências em Brasília. Afinal de contas, a gente teve aí a demissão do ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro. Ele se demitiu, ele confirmou a demissão aí há coisa de 15, 20 minutos. Claro que o mercado ele já vinha antecipando esse movimento desde ontem, mas a confirmação trouxe sim uma camada extra de nervosismo às negociações aqui no Brasil. E é claro que a gente vai repercutir, sim, todos os desdobramentos dessa demissão e o que ela significa para os seus investimentos. Afinal de contas, Moro é ministro da Justiça, teoricamente ele não tem interferência nas decisões econômicas, mas é claro que as coisas não funcionam de uma maneira tão simples assim. A gente tem, sim, desdobramentos muito intensos nos bastidores de Brasília com essa movimentação do agora ex-ministro Sérgio Moro. Claro que a gente vai falar do desempenho dos mercados financeiros no Brasil nessa semana. A gente teve o dólar disparando nas últimas sessões e hoje já chegou a ultrapassar a faixa dos R$ 5,70 na máxima, e Bovespa também operando em queda firme nesta sexta-feira. Pode parecer que, né, já é um tema muito distante, que, enfim, né, isso já ficou no passado, mas nessa semana a gente ainda teve também uma situação muito única, muito inusitada no mercado de commodities, com os contratos do petróleo fazendo uma coisa que muita gente nem sabia que era possível de acontecer, que é o petróleo chegando a cotações negativas. E, é claro, a gente também vai falar aí sobre os dados do surto de coronavírus, que segue, sim, trazendo um impacto muito forte na economia global. Bom, começando o programa dessa sexta-feira, é claro que a gente não poderia falar de outro assunto que não o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, né, Júlia? E, na verdade, esse pedido de demissão do Moro, ele vem para coroar uma sequência de dados, uma sequência de informações, uma sequência aí de turbulências que a gente vê em Brasília e que, de certa maneira, né, remotam aí a semana passada e a semana retrasada. A gente teve, né, a demissão do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, mas parece que dia após dia, semana após semana, novos elementos vão somando a esse quadro de incertezas em Brasília, e agora a gente teve aí essa culminação com a saída do Sérgio Moro, né? Vitor, na verdade, essas tensões políticas em Brasília, elas vêm aí se acumulando já tem algum tempo, né? E essa demissão do Sérgio Moro, ela só vem adicionar aí, esse pedido de demissão do Sérgio Moro só vem adicionar
a essas tensões. Então, o mercado ele já vem precificando essas tensões já tem algum tempo. Essa semana precificou bastante, sobretudo aí na alta do dólar, e o que a gente tem visto são manifestações a favor do presidente em Brasília, em que ele participa. No fim de semana ele chegou a discursar numa dessas manifestações que pedia até intervenção militar, AI-5, enfim, outros tipos de intervencionismo que a gente acha até um pouco anacrônico aí para a nossa era e para esse momento. A gente teve aí o lançamento de um programa econômico, né, um programa de infraestrutura sem participação do Ministério da Economia, e a gente tem aí trocas de farpas já há algum tempo entre o presidente e o Congresso, sobretudo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, a gente vê que essas tensões entre o Executivo e o Legislativo já vêm se intensificando, e o mercado já vinha entendendo, enfim, se nada mais tivesse acontecido, se não tivesse acontecido demissão de ministro, mesmo assim o mercado já entendia que isso poderia prejudicar, num cenário pós-coronavírus, a aprovação das reformas que a gente tanto precisa, as reformas econômicas que a gente precisa no país. E a gente também tem a questão aí de que a gente está tendo, né, que aumentar gastos aí por conta dessa situação de crise, aumentar gastos públicos, e a gente também teve a aprovação aí pela Câmara de um pacote de resgate a estados, que foi muito também mal interpretado pelo mercado, porque não exigiu contrapartida dos estados, então abriu aí um precedente para a gente voltar a aumentar gasto público de uma forma que pode aumentar a dívida pública, aumentar o déficit de uma maneira insustentável. Então, na verdade, a gente tem tensões tanto no executivo quanto no legislativo. O mercado está bem preocupado com os dois poderes, né? O conflito entre os dois poderes também não ajuda em nada. E aí a gente teve aí demissão do ministro da Saúde, que era um ministro com uma ampla aprovação popular no combate aí à pandemia, que é uma crise de saúde, é bom a gente não esquecer disso. E agora a gente teve o pedido de demissão do Sérgio Moro. Assim, ele pediu para sair, o que parece ainda mais preocupante, e ainda fez algumas acusações bastante graves ao presidente da República no seu discurso de saída. Então, o que a gente tem aí é um cenário de que os ministros mais populares e mais bem aprovados pela população estão desembarcando do governo. E, Vitor, assim, no mercado financeiro, enfim, a gente já vê gestores, enfim, investidores, traders, aí, analistas comentando sobre o temor de uma saída até do ministro Paulo Guedes, né? Porque com o lançamento desse programa de infraestrutura sem a participação dele, ele continua batendo na tecla de que é importante não perder o controle dos gastos completamente, mesmo nesse momento de crise, que isso tem que ser uma coisa momentânea, para crise momentânea, mas que passada a crise, a gente precisa voltar a tomar as medidas de controle de gastos e retomar as reformas, e parece que a autoridade dele está sendo passada por cima. Isso também deixa o mercado temeroso. Então, não é só a demissão do Mandetta, não é só a demissão do Moro, eles não têm a ver diretamente com essa parte econômica, mas o problema é o precedente que isso abre, o temor que isso acende nos agentes econômicos e financeiros, de que isso possa contaminar também a parte econômica, porque no fim do dia está tudo interligado, ainda mais quando a gente pensa que a gente tem uma crise econômica decorrente de uma crise de saúde, Vitor. Não, com certeza, né? Ontem, quando começaram a surgir aí os primeiros rumores sobre a demissão do Moro, né, sobre esse embate em relação aí ao comando da Polícia Federal, eu mandei uma mensagem para um analista, né, que eu, enfim, converso bastante com ele ali a respeito, né, da percepção do mercado, e eu questionei exatamente isso, né? Enfim,
o Moro, o Mandetta, né, eles não são pessoas ligadas diretamente ali à área econômica, mas é claro que são figuras muito populares, né? Então, como é que o mercado via a saída dessas duas figuras, né? No caso, eu estava perguntando especificamente sobre o Moro, e ele me falou algo que vai muito nessa direção do que você disse agora, né, Júlio? Vou ler aqui a mensagem dele. Ele diz aqui, né? Bom, não tem um impacto direto, porque, enfim, né, eles não interferem nas questões econômicas de fato, mas isso agrava o quadro institucional e faz o governo perder mais credibilidade, porque, afinal de contas, o Moro, né, é talvez a figura aí com o maior nível de aprovação pública, né, isso desde lá da questão da Lava Jato, né, ele é uma figura que tem um amplo respaldo popular, e o Mandetta também vinha tendo, sim, um apoio muito expressivo da população. É claro, a gente vê que tem protestos aí contra as condutas de isolamento social, mas as pesquisas de popularidade indicavam sim que a maioria da população estava do lado do Mandetta. Então a saída dessas duas figuras, e a saída da maneira como foi feita, né, de um modo muito truculento, de certa maneira, né, de um modo muito atabalhoado, isso cria sim um precedente muito difícil e, como você disse, né, tem a questão do ministro Paulo Guedes, né, que é um ministro que tem o respaldo por parte do mercado, mas ele tem sido escanteado, né, nesses últimos dias, e eu acho que a ausência dele e de qualquer figura do Ministério da Economia no lançamento do programa Pro Brasil, ela é sim preocupante, e é claro que ela manda uma mensagem muito clara de que, veja bem, talvez, né, a carta branca que o Paulo Guedes tinha, digamos, no ano passado, já não está mais tão válida. E é por isso que a gente vê, né, essa reação tão intensa, tanto no dólar, aliás, principalmente no dólar, e, de certa maneira, na Bolsa, né? Então, enfim, eu acho que muitas vezes as pessoas elas não fazem, né, essa relação direta entre o noticiário político e o comportamento dos investimentos, mas, na verdade, considerando, né, o atual ambiente, as duas coisas elas são impossíveis de serem desunidas, né? Uma coisa interfere diretamente na outra. Eu acho, Vitor, que essa questão do Moro, o Mandetta sim foi uma questão grave, porque ele começou a ter muita aprovação por conta do combate ao coronavírus, mas o Moro, ele foi um ministro, ele entrou no governo com status de super-ministro, e ele foi uma figura que ajudou esse governo a se eleger, justamente porque ele já era muito popular antes da eleição. Então, assim, se o Moro sai, se o Moro se o presidente chega a interferir no papel do Ministério da Justiça a esse ponto e o Moro pede para sair, isso significa também que Paulo Guedes não está imune, enfim, ele não é talvez aquele super-ministro que a gente imaginava, que o mercado imaginava, ninguém está a salvo. Eu acho que essa mensagem que esse acontecimento acaba passando e que o mercado acaba interpretando dessa forma ninguém está a salvo, ninguém está imune, não tem super-ministro, então aquela ideia de que o Paulo Guedes teria carta branca para tomar todas as decisões já cai um pouco aí por terra, eu imagino. Só dando uma atualização aqui de último instante, o Ibovespa, nesse momento, está caindo 9,28%, agora meio-dia 18. Então, a gente já começa a entrar naquela zona perigosa de mais um circuit breaker. A gente teve aí 6 circuit breakers em março e, né, vamos ver aí como é que acontece. Vamos ver se até o fim do programa a gente tem aí uma atualização em relação ao desempenho do Ibovespa. Bom, para quem está em casa e não sabe, depois que o Ibovespa cai 10% num dia, as negociações são paralisadas, né? O que a gente chama de circuit breakers. São paralisadas aí 15 minutos, né, Vitor? Ou meia hora? Meia hora, né? Se cai 10%, fica parado por meia hora e volta, e as negociações voltam a operar. Se nesse retorno, né, chega a bater 15% de baixa, aí a pausa é por uma hora. Então, né, enfim, agora 9,52%. Vamos atualizando.
Eu acho que, né, é bem interessante que isso esteja acontecendo exatamente quando a gente está ao vivo, né? Então, realmente vai ser aí o anúncio em tempo real, né, do que pode acontecer com a Bolsa. Aproveitando que a gente está, né, falando aí do desempenho da Bolsa nesse momento, queria passar um pouco a respeito do comportamento dos ativos aqui do Brasil nessa semana. E assim, né, por mais que hoje, né, a bolsa esteja sofrendo aí esse desempenho bem negativo, eu acho que chama mais a atenção o desempenho do dólar ao longo dessa semana. Por quê? O dólar ele tem estado pressionado, né, desde o início do ano, e aí por uma série de fatores que são aí dos mais variados, né? Se vocês se lembram bem, no começo do ano, a gente teve quase uma terceira guerra mundial entre Estados Unidos e Irã. Claro, isso parece que foi assim há 15 anos, mas não, isso foi em janeiro. A gente teve, enfim, né, toda a crise do coronavírus, a gente teve uma série de questões que ajudaram a pressionar o dólar, só que esses fatores negativos parecem que eles vão se enfileirando, né? Quando acaba um, começa outro, e agora a gente entrou aí nessa onda da incerteza doméstica somada à perspectiva de corte mais forte na Selic, que é uma combinação bombástica para a taxa de câmbio, né? Nesse momento, agora, meio-dia e 20, a gente vê que o dólar à vista está operando em alta de mais de 2% e já chega aí ao nível de R$ 5,67. A máxima dessa sexta-feira, ele chegou a bater R$ 5,71, o que, assim, é uma escalada, assim, não chama a sua atenção que dia após dia o dólar está subindo e está batendo recordes. Ele está dando saltos muito grandes dia após dia, porque ontem ele fechou na faixa de 5,60, anteontem na faixa de 5,50, de 10 em 10 centavos, né? Não é aquela alta de, né, meio centavo, um centavo, não, ele está dando saltos mesmo dia após dia. Tanto que só nessa semana, e lembrando que a semana foi mais curta, teve só 4 sessões, o dólar já sobe mais de 8%, e com isso, no ano, o dólar já acumula uma valorização de 41%, e estamos aí em abril, né? Fim de abril, então, sabe, é um período relativamente curto para uma valorização tão expressiva do dólar à vista, né? E, enfim, queria falar um pouco com você sobre isso, Júlia, e principalmente, né, sobre essa questão da Selic, né, porque a gente viu que o Banco Central, Roberto Campos Neto, né, parece que eles estão, sim, já trabalhando com um cenário de cortes mais agressivos na taxa básica de juros, só que, né, obviamente, isso acaba trazendo pressão para o câmbio, então fica, né, numa situação ali, digamos, entre a cruz e a espada, né? Ou você corta juros, mas se você corta juros, o dólar dispara, e como é que fica isso tudo, né? É um quadro muito delicado, né? Que a gente vê aí essa correlação entre juros e câmbio. Vitor, a grande questão aí é que eu acho que o que está acontecendo é que a perspectiva de novos cortes de juros está sendo aí, não só a tensão política, mas também a perspectiva de novos cortes de juros está sendo aí incorporada no câmbio. E realmente, o Banco Central fica entre a cruz e a espada, entre cortar juros e ver o câmbio disparar, ou não cortar e ter a situação econômica delicada, a gente está com uma recessão aí à vista. A questão é que a gente está vivendo num ambiente desinflacionário e até deflacionário, tanto no Brasil quanto no mundo. O preço do petróleo, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, mostra isso, né? Que a queda nos preços do petróleo ela tem um efeito desinflacionário na economia. Então, a grande questão é, talvez o Banco Central possa realmente mesmo cortar juros sem haver pressão da inflação pelo lado do câmbio. Então, a gente pode ter essa perspectiva de que os juros vão cair mais e de que o dólar vai continuar subindo e isso não vai pressionar a inflação. Então, assim, é possível realmente que o dólar continue pressionado por um bom tempo, Vitor. Não, né, e é claro que instintivamente, né, a gente fica muito chocado quando vê o dólar buscando esses patamares cada vez mais altos, né? Eu fiz o levantamento em abril do ano passado, o dólar estava abaixo dos R$ 4, né? E eu acho que essa faixa dos R$ 4, ela por muito tempo foi uma espécie aí de teto psicológico, né? Quando ficava acima de 4 era que, oh meu Deus, algo precisa ser feito e tal.
né? Aí ali uma faixa mais perto de 3,50, 3,70 era vista como um nível um pouco mais de equilíbrio. E de repente, né, essa faixa de R$ 4 ela foi superada e foi superada muito rápido e as coisas foram numa escalada quase que descontrolada, né? E então eu acho que essa referência que a gente tinha agora ela já praticamente não existe mais, o que é uma situação de certa maneira inédita, né? Essa constante elevação do teto, né? Onde é o limite do dólar? E ninguém sabe qual é esse limite. Eu acho que aqui, né, vale um comentário também, porque, né, a gente sempre pede, né, para os nossos ouvintes, a gente sempre recomenda para os leitores assumirem, sim, né, em suas carteiras alguma posição defensiva, e o dólar ele sempre é naturalmente um ativo mais de proteção, né? E eu acho que nesse momento, né, fica muito claro qual a importância de ter, sim, um pouco de proteção, um pouco de dólar na sua carteira, porque afinal de contas a gente está num momento de muita instabilidade, seja por coronavírus, seja por instabilidades lá em Brasília. Então, quem tem sim um pouco de proteção, e aí dólar ou ouro ou qualquer outro ativo nesse sentido, agora pelo menos consegue ter uma tranquilidade um pouco maior, né? Sim, Vitor. E o ouro, se você não tem hedge cambial, você fica exposto tanto à variação do ouro quanto do dólar. Então, pode ser aí uma dupla proteção. E eu queria acrescentar também, alguém aqui comentou, um dos nossos espectadores aqui comentou que é a nossa moeda que está desvalorizando. É realmente isso. O dólar ele está subindo globalmente, ele está subindo ante as moedas dos países emergentes, porque, enfim, essa crise promete ser bem mais dura com os emergentes, né, é de se esperar, enfim, até pela questão das commodities e tudo mais, mas realmente, assim, o real, ele está numa situação bastante complicada de desvalorização, tanto pela questão da queda dos juros, quanto também pela questão de que, no momento, a gente está tendo uma perspectiva de as nossas contas piorarem muito. Antes a gente estava aí no embalo das reformas, achando que a questão das contas públicas ia se resolver, ou ia pelo menos dar uma melhorada, ou se resolver mesmo que lentamente, mas agora com essa crise tudo mudou, a coisa virou de cabeça para baixo, e a gente está com uma perspectiva para contas públicas muito pior, e isso tende sim a desvalorizar a nossa moeda, então é bom pensar que a gente tem aí tanto um movimento de valorização do dólar quanto de desvalorização do real, Vitor. Ah, sim, sim, com certeza. Aliás, isso foi um ponto que um analista também me chamou a atenção. É claro que a gente tem sim uma pressão global, uma valorização do dólar em relação aí a quase todas as moedas de países emergentes, então o real, né, o mercado doméstico de câmbio, ele é diretamente afetado por esse contexto. Mas a gente tem uma camada extra de preocupação que é o lado fiscal, né? Então, tanto ali aquela chamada bomba fiscal, né, o pacote emergencial de auxílio financeiro para estados e municípios, quanto esse programa Pró-Brasil de retomada da economia no segundo semestre, eles trazem sim uma pressão no lado fiscal, no lado das contas do país, que não estava no radar há coisa de um mês, né? E de repente você vê uma perspectiva de piora, de deterioração muito intensa e muito rápida no lado fiscal do país, e combinado a isso, você tem aí juros em baixa, você tem um ambiente internacional muito complexo, você tem aí commodities, né, sofrendo muito, principalmente o petróleo, então é sim um momento muito delicado para os países emergentes, e aí o Brasil acaba sendo afetado em dobro por causa dessa turbulência em Brasília, por causa dessa piora fiscal. Falando, né, a gente estava falando aqui sobre juros, eu só queria passar agora a situação do mercado de juros futuros, né? Porque, bom, com a postura lá do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto disse que, de fato, né, a Selic poderia ser cortada aí numa intensidade um pouco maior, teve gente no mercado que já estava antecipando aí um corte de 0,75 ponto na reunião do começo de maio, né? Com isso, a gente viu que os DIs para 2021, janeiro de 2021, que são os vencimentos mais curtos, eles passaram boa parte da semana operando abaixo de 3%, o que é um nível cômico até, assim, ninguém nunca nem imaginou que poderia chegar nesse nível. Agora eles estão voltando um pouco, considerando toda essa turbulência no governo e considerando essa disparada descontrolada do dólar. Mas eles ainda estão em níveis muito baixos, ainda estão agora em 3,22, o que indica pelo menos um corte de meio ponto até o fim do ano.
Mas, bom, passando também a atualização dos mercados, a gente não teve circuit breaker, pelo menos por enquanto, o Ibovespa se recuperou um pouquinho, está subindo, aliás, está caindo 8,6% na faixa de 72.800 pontos, quase uma narração de jogo de futebol isso aqui, mas é o comportamento do Ibovespa. Aproveitando que a gente está falando um pouco de commodities, Júlia, eu queria conversar com você sobre petróleo, né? E por quê? Porque, enfim, a gente teve o feriado, né, nessa semana, terça-feira foi feriado, segunda-feira emenda de feriado, então a gente, aqui no Seu Dinheiro, fez um esquema de plantão, a Júlia estava de plantão, né, teve aí a sorte de acompanhar em tempo real um acontecimento que, assim, eu me faltam até palavras, assim, para falar um pouco sobre isso, porque, né, ok, eu não estava trabalhando, mas você acaba acompanhando os mercados um pouco ali e tal, pega o celular, lê uma coisa ou outra e tal, e eu estava vendo, né, não, o petróleo está desabando, $10, $5, $3, e aí, né, na minha cabeça eu já fiquei, né, nossa, será possível que o petróleo vai bater zero? Mas existe, né, esse cenário do petróleo bater zero, e não só ele existe, como ele foi além, né, Júlia? Vitor, parece que toda vez que eu cubro você na cobertura de mercados, acontece uma grande coisa, para o bem quanto para o mal, a gente bate recordes para cima e para baixo, eu já estou acostumada. O que é o seguinte, na segunda-feira, a gente teve um episódio inédito na história, que foi uma queda de mais de 100% de contratos futuros de petróleo. No caso, eram os contratos futuros com entrega para maio, que venciam na terça-feira, dia 21, que foi até feriado aqui no Brasil. Esses contratos são WTI, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos. A gente também tem o tipo Brent, né, que é o petróleo negociado em Londres, que também teve uma queda, mas muito menor, muito mais dentro do espectro normal das coisas que a gente está acostumado no mercado de commodities. Mas, enfim, o petróleo WTI para maio caiu mais de 300% na segunda-feira e fechou abaixo de zero, o preço abaixo de zero, então a menos $37, mais ou menos. E as pessoas, enfim, surgiram memes, assim, do tipo, o que é isso? É petróleo de graça? É você pagar para receber petróleo? O que acontece? Um contrato futuro, ele leva em conta no preço também os custos de armazenagem. É o preço futuro do petróleo. Então, ele leva em conta não só o preço que você vende, mas também o custo de se armazenar. Então, é por isso que ele pode ficar negativo. No caso do contrato futuro, diferentemente de uma ação, o zero não é o limite, né? Tipo, não existe um piso, né? Aquela coisa do chão não passa, não acontece no caso de um contrato futuro de petróleo. Então, o que aconteceu foi que fechou negativo, por quê? O que a gente está vivendo nesse momento atual? A gente está vivendo uma situação de uma demanda muito menor por petróleo do que a oferta, porque a gente tem aí uma crise causada pelo coronavírus, as pessoas estão produzindo menos, estão circulando menos, estão consumindo menos. Então, a gente tem uma situação em que se consome menos petróleo, menos derivados de petróleo, tanto as empresas quanto as pessoas, né? E aí, com isso, as empresas consumidoras de petróleo aproveitaram os preços baixos do barril de petróleo para encher os seus estoques, né? Tá barato, vamos comprar. E aí a gente chegou numa situação em que os estoques das empresas estão cheios, as pessoas não estão consumindo, as empresas não estão consumindo, a gente tem um consumo muito menor que oferta. A gente ainda teve aí um choque de oferta de petróleo recentemente, a gente teve uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia, em que, por esses dois países não terem conseguido chegar a um acordo a respeito de cortes na produção, justamente por causa da queda na demanda, por causa do coronavírus, a Arábia Saudita tentou forçar a Rússia a negociar, aumentando bruscamente a oferta. Isso ainda piorou a situação de queda de preços, né, no caso. Então, enfim, até que
a OPEP+, né, que os grupos, né, de países exportadores de petróleo e os seus aliados, até começou a falar em cortes de produção e negociar isso, mas a gente já tinha uma situação de que o petróleo já tinha caído muito e o contrato, no caso que vencia na terça-feira, já estava perto do vencimento, numa situação de estoques cheios, de consumo baixo no mundo e uma situação particular nos Estados Unidos de que a armazenagem para petróleo nos Estados Unidos está chegando perto do limite. Então, o que isso ocasionou? Uma disparada, não tanto uma disparada nos custos de armazenagem, quanto ante o preço baixo do petróleo, a gente começou a ter um custo de armazenagem e transporte maior do que o preço do petróleo, que já tinha caído muito. Então, o que aconteceu? Esse preço ficou negativo, esse preço futuro ficou negativo. Então, a gente tem uma situação em que o custo de armazenagem e transporte do produto não compensa pelo preço baixo do produto no mercado. Então, ele ultrapassa o preço baixo do produto. Então, a gente tem uma situação que, por exemplo, em tese, um produtor poderia pagar para se livrar daquele petróleo, para alguém levar aquele petróleo, porque ele perde mais dinheiro estocando do que pagando para alguém levar, vamos dizer assim, uma situação hipotética. Então, a gente também tem uma situação financeira, né, porque é importante lembrar que o contrato futuro do WTI, ele tem entrega física, então, enfim, quem termina com o contrato na mão leva e precisa arcar com os custos de armazenagem daquele petróleo, que os próprios traders que não têm interesse em ficar com o petróleo, que ele só tem interesse justamente em lucrar com a valorização, né, com a variação dos preços do contrato, eles começaram a querer se livrar do contrato a qualquer preço, porque não valeria a pena terminar com o contrato na mão e ter que arcar com os custos de armazenagem do petróleo. Então, também é aquela coisa de pagar para se livrar do contrato. A rolagem também não estava valendo a pena, a rolagem para junho, porque o preço do contrato para junho e o preço do contrato para maio ficou muito distante, então estava muito caro fazer essa rolagem, então encerrar a posição começou a valer mais a pena. Então a gente tem aí fatores tanto do lado da economia real, quanto do lado dessa parte mais financeira da coisa, que possibilitaram essa queda aí do preço abaixo de zero. Só que o que é importante aí da gente ver que isso acabou contaminando, né, outros contratos também. Então, os contratos para junho caíram bastante também, continuaram caindo na terça-feira, caíram muito na terça-feira, tanto o WTI quanto o Brent. A gente só foi sentir mais esse impacto nas ações da Petrobras, no caso, nos ADRs, né, nos recibos de ações da Petrobras negociados em Nova York na terça-feira, porque na terça-feira a bolsa aqui estava fechada, né, então os ADRs estavam sendo negociados em Nova York, mas as ações da Petrobras aqui não estavam sendo negociadas, mas elas tiveram uma queda também aí na terça, porque a Petrobras usa como parâmetro o preço do Brent, né, não do WTI. Então, o Brent caiu menos, mas ainda assim caiu, então só foi ter um reflexo depois que já teve uma queda maior mesmo no preço do petróleo. A recuperação só veio na quarta-feira e, enfim, o Trump começou aí a fazer uns tweets falando que queria um plano para ajudar as empresas de óleo e gás, falando aí que tinha orientado a Marinha a não permitir atacar os navios iranianos que importunassem os navios americanos no Oriente Médio, né, os navios americanos que fazem armazenamento de petróleo. Então, ele já causou ali uma tensão naquela região do Oriente Médio, e sempre que tem uma tensão ali na região, o preço sobe, então os preços do petróleo começaram a ter uma recuperada desde quarta-feira. Mas na segunda e na terça teve essa situação aí completamente atípica por esses motivos, Vitor. Não, com certeza foi uma situação que, na verdade, muitos amigos meus que nem acompanham o mercado financeiro ali, né? O pessoal sabe que eu acompanho, mas eles mesmos não têm familiaridade. Muita gente veio atrás de mim perguntar, mas assim, que diabos é isso, né? Como isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Qual a lógica disso? E aí o meu termômetro para saber se de fato, né,
um assunto ele é mesmo assim inédito e gera mesmo um turbilhão tão grande assim na opinião pública e na cabeça das pessoas, é quando eu vejo gente que não necessariamente tem interesse em mercado financeiro perguntar o que está acontecendo, e assim, né, e aí eu acho que é um desafio interessante quando, né, a gente vê que essas pessoas, elas estão atrás de uma explicação, só que não necessariamente com termos técnicos e tal. Então, essa questão do petróleo, junto com os circuit breakers lá do mês de março, junto com, enfim, né, muitas ocasiões esse ano tem sido bem prodígio em ocasiões inusitadas no mercado financeiro. Eu acho que essa questão do petróleo, ela foi mais uma a trazer, sim, a extrapolar os limites, digamos, da Faria Lima, do Fintuit e chegar aí a mente das pessoas comuns. Queria aproveitar que a gente está com bastante gente aqui falando conosco na nossa transmissão do YouTube, a gente está aí com perto de 100 pessoas assistindo nesse momento, e né, mandar um alô aqui para algumas pessoas, né? Todo mundo está perguntando muito sobre o dólar, né? O que vai acontecer com o dólar, para onde vai o dólar e tudo mais. Nesse momento, meio-dia e 40, o dólar à vista está subindo 3,16% e já está na faixa de R$ 5,70. Né? A gente vê que com o desempenho de hoje, o dólar à vista ele já acumula uma alta de quase 9% somente nesta semana e de mais de 42% no ano de 2020. Muita gente está perguntando, né, para onde o dólar vai, onde vai parar o dólar, e aí é claro que cabe, né, aquela resposta tradicional que o dólar é a variável econômica mais difícil de fazer projeções, afinal de contas, tem uma infinidade de fatores que podem mexer com o dólar e uma infinidade de fatores que sequer estão no radar, tipo, né, eu acho que vamos pensar lá em dezembro, né, Natal e tudo mais, quem imaginava que Estados Unidos e Irã iriam entrar numa quase guerra, quem ia imaginar que coronavírus ia virar uma pandemia, quem imaginava que Arábia Saudita e Rússia iam brigar pelo preço do petróleo, quem imaginava que o Sérgio Moro ia pedir demissão do Ministério da Justiça. As coisas, a realidade às vezes atropela as projeções. Dito isso, eu vou usar aqui um relatório que o UBS publicou ontem com algumas projeções para o câmbio. Né? O UBS ele fez diversos estudos, diversos cenários possíveis, e ele diz que vê no cenário base ali, né, no cenário, digamos, considerando o que a gente sabe hoje, né, ele vê o dólar a 4,95 no fim desse ano. Mas, no cenário pessimista, o UBS vê o dólar chegando a R$ 7,35 em 2021. Ou seja, é uma faixa muito larga, é uma banda muito extensa de variação, mas porque a gente também vive num ambiente com muitas incertezas e é difícil, né, você ter aí, digamos, uma precisão um pouco maior de onde pode ir o dólar e onde não pode ir o dólar. Também faço uma ressalva que, né, nessas flutuações diárias, elas podem sofrer a influência das atuações pontuais do Banco Central no mercado de câmbio. Né? Então, muitas vezes a gente vê aí o dólar dando uma disparada e se por algum motivo o Banco Central vê aí alguma disfuncionalidade no mercado, ou se no limite, né, o mercado muitas vezes interpreta como o Banco Central querendo defender uma linha de preço, eventualmente o Banco Central pode atuar promovendo aí leilões de swap extraordinários, promovendo aí leilões de linha e muitos outros mecanismos para injetar recursos no sistema, e isso pode trazer um alívio momentâneo, um alívio, né, para a cotação da moeda. Então, é claro que agora ela está a 5,70, mas ao longo da tarde ela pode eventualmente aliviar ou pode até piorar ainda mais. Né? Bom, Júlia, enfim, também queria mandar aqui mandar uma mensagem aqui para todo mundo que está acompanhando, né? Muita gente com dúvida, né, a respeito também do Ibovespa. Sobre o Ibovespa, eu vejo, né, muita gente perguntando, né, o que vai acontecer com o Ibovespa, para onde vai, para onde não vai. O Ibovespa ele tem se mostrado um pouco mais resistente, né, que o mercado de câmbio, mas ainda assim ele sente o baque, agora está caindo mais de 7%, não deu circuit breaker, recuando aí aos 73.773 pontos. Sobre o Ibovespa, eu acho que a gente tem, né, em primeiro lugar, a gente ainda vai ver os impactos mais
firmes da economia, os impactos mais firmes do surto de coronavírus na economia doméstica. A gente já começou a ver os impactos na economia internacional, dados econômicos dos Estados Unidos, da China, da zona do euro. Aqui no Brasil, a gente ainda teve poucos dados que já pegam ali o impacto a partir de março, então a gente ainda vai ver esse impacto mais firme sobre a economia doméstica, mas é claro que, a depender do rumo das coisas em Brasília, a gente pode sim passar por uma segunda onda de instabilidade, né? Não sei o que você acha, Julia. Eu acho que sim. É importante quem está nos assistindo lembrar que no Brasil a Bolsa ela sofre muito influência de fatores políticos. Então, o que acontecer em Brasília, e Brasília, eu acho que de todos os mercados voláteis, todos os mercados de risco que a gente tem agora, é o mais volátil, porque lá realmente tudo pode acontecer a qualquer momento. E político tem uma coisa interessante, que é sempre levar a situação ao limite. Então, político sempre leva assim, a situação até a beira do precipício, e aí, na beira do precipício, é que, de fato, decide o que vai fazer. Então, a gente tem que ficar de olho a esses acontecimentos. Eu acho que a tensão política agora vai ter bastante influência, sim, no mercado, porque aí já não fala só do momento coronavírus, fala também do nosso futuro e de um futuro mais distante, porque fala de conta pública, fala dessa parte fiscal. Então, aí a gente está falando de longo prazo e aí a gente está falando até de fundamento. Então, a gente precisa estar de olho nesse cenário político. Eu queria só, Vitor, antes da gente terminar, teve um espectador, o Tiago, que fez uma pergunta. E ele perguntou uma coisa a respeito de juros. Por que toda vez que o DI futuro sobe, suspendem a venda de Tesouro IPCA? Não é bem isso que acontece. O que acontece no Tesouro Direto, especificamente, toda vez que tem uma grande volatilidade no mercado de juros futuros, seja para cima, seja para baixo, então não só quando o juro futuro sobe, mas também quando o juro futuro cai muito, as negociações de Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado ficam suspensas. Você só consegue negociar Tesouro Selic, né, que é o título atrelado a Selic, que é o mais tranquilinho, menos volátil. Os outros que sofrem muito essa influência, cujos preços sofrem muita influência dos juros futuros, eles ficam com as negociações paralisadas, mas isso no Tesouro Direto, não no Selic, que é onde se negociam os títulos públicos, os grandes fundos, os bancos, enfim, os grandes players. Eles negociam, a negociação continua normal, com aquela volatilidade louca de juros e preços mesmo. Então, por exemplo, os fundos que você investe, seu fundo DI, ou até mesmo as suas contas de pagamento, como uma Nuconta, por exemplo, que investe em título pelo Selic, tem até pessoa física maior, né, de maior porte de investimento, que investe também nesse mercado, continua conseguindo negociar. Mas no Tesouro Direto, que é mercado primário ali direto, tesouro, pessoa física, tesouro, as negociações ficam paralisadas justamente para poder ter a atualização dos preços e taxas dos títulos ofertados naquele momento, tanto para compra quanto para venda. E o que a gente viu, normalmente essas paralisações, elas são breves, né, normalmente, o que é normalmente hoje em dia, mas quando a gente vive uma situação de normalidade, essas paralisações já aconteciam, mas elas eram pontuais e breves, então as pessoas, os investidores, pessoa física, nem percebiam muitas vezes. Só que ultimamente, assim, em março a gente teve isso diversas vezes acontecendo, a gente teve dias de muita volatilidade no mercado de juros, e de paralisações muito longas no Tesouro Direto. Tanto que o Tesouro Direto antes paralisava todos os títulos, inclusive o Tesouro Selic, e depois ele passou a permitir a negociação só de Tesouro Selic. Porque muita gente deixa a sua reserva de emergência, o seu caixa, em Tesouro Selic. E as pessoas começaram a ficar, poxa, mas se eu não tenho acesso ao meu caixa, eu vou ficar na poupança. Não faz sentido, entendeu? Então, o Tesouro passou a permitir a negociação de Tesouro Selic. Mas de Tesouro Prefixado e de Tesouro IPCA, realmente, às vezes, fica muito tempo, quando tem essa volatilidade muito grande por muito tempo,
fica paralisado por um tempo mais prolongado. E aí as pessoas começaram a sentir. Enfim, isso é um problema para a pessoa física, porque muitas vezes você vê aí uma abertura na curva de juros, né? Uma alta repentina de juros. Para quem quer comprar, isso é ótimo, porque a gente está num ambiente de juro baixo. Se o juro dá uma pancada para cima momentaneamente, é uma boa hora de você comprar um título com um juro mais alto, com uma remuneração mais alta. Mas aí a pessoa física, pelo Tesouro Direto, não consegue fazer isso. A mesma coisa, enfim, se o juro dá uma disparada para baixo, você quer vender, realizar um ganho, você tem dificuldade de fazer. Então, em momentos de alta volatilidade, sim, a pessoa física, infelizmente, no atual momento, não sei se o Tesouro futuramente vai mudar isso, não consegue fazer esse trade rápido aí pelo Tesouro Direto. Tá certo. Bom, com isso a gente coloca um ponto final no podcast dessa sexta-feira. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube, acompanhando ao vivo pelo Facebook. Enfim, a gente recebeu muitas mensagens aqui, ó, o Wellington, o Thiago, né, que a gente acabou de responder, o Isaías, o Gleison, enfim, são muitas mensagens, infelizmente a gente não consegue responder todas, se a gente fosse responder todas, a gente ficaria o programa todo aqui, talvez mais para frente a gente consiga fazer uma sessão de perguntas e respostas, quem sabe, mas enfim, eu queria agradecer especialmente todo mundo que esteve acompanhando o nosso programa nessa sexta-feira, acho que essa interação direta, né, esse canal entre o leitor, o ouvinte, agora o espectador e a gente aqui no Seu Dinheiro é fundamental para que a gente consiga sempre levar a melhor informação possível para vocês. E eu também quero agradecer muito a Júlia Wilchen, que esteve conosco nessa transmissão e esteve conosco comentando aí todo o noticiário intenso dessa semana. Júlia, muito obrigado, viu? Obrigada, Vitor. Obrigada aí a quem nos assistiu e a quem vai nos assistir mais tarde aí, que esse vídeo vai continuar disponível. É isso aí, o vídeo ele continua no YouTube e a gente também vai subir o áudio dessa conversa nos tocadores de podcast, então no Spotify, no Deezer, no Anchor, enfim, né, todos os principais tocadores de áudio vão estar aí com a edição dessa sexta-feira do podcast Touros e Ursos. Bom, gente, eu sou Vitor Aguiar, novamente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Tchau, tchau, até mais. Tchau, pessoal.